continuação do nosso portfólio desse semestre, a gente vai entrevistar a professora Tânia, né, da Pai de Turfo. Bom dia, Tânia. Bom dia, Paula. A professora Tânia, ela atende a turma do Serviço de Atendimento Laboral. Então, ela que vai estar respondendo para nós as perguntas sobre educação inclusiva. Tânia, o que é uma educação inclusiva? Uma educação inclusiva é aceitar e proporcionar para todos os alunos uma educação escolar voltada para o todo, onde todos consigam, dentro das suas limitações, dentro das suas capacidades, de alguma forma aprender. Então, é o aluno com deficiência ou sem deficiência está inserido na escola comum de ensino, né? Ele ter essa oportunidade de também ter uma formação. Sim. Então, vamos para a nossa segunda pergunta. Fala-se muito também na integração do portador de deficiência. Existe diferença entre essa inclusão e integração? Sim, uma diferença bastante grande, Paulo. Porque a integração, ela até precede a inclusão. Em que sentido? Integrar. Integrar é simplesmente, como é que eu vou dizer assim? Fazer com que a lei aconteça. O aluno está lá, colocar o aluno integrado com os outros, com os demais. Porém, nesse sentido, a escola não teria propriamente a obrigação de fazer com que dar condições para ele se apropriar do conhecimento, e sim o contrário, ele tem que se adaptar à escola. Enquanto que na inclusão isso é diferente. Na inclusão é a escola, os professores, buscar métodos, buscar materiais, instrumentos, né, para que o aluno consiga sim participar de todas as atividades. Ele está realmente incluso, que ele consiga também se apropriar do conhecimento, aprender como os outros alunos. Talvez não no mesmo ritmo, talvez não assim da mesma forma, mas que ele consiga sim aprender e que ele participe de todas as atividades e não seja excluído. E às vezes na integração ele está lá mais para socializar. Sim, então tá. Obrigada, Tânia. Vamos para a nossa terceira pergunta. Como fazer com que os pais de crianças com necessidades educativas especiais aceitem que a criança tem dificuldades e necessita de ajuda? Às vezes é complicado mesmo, né? A família às vezes ela se nega, e não por culpa, né? São as fases que a família passa. Mas eu penso, né, que a gente não pode ser negligente, que a gente não pode fazer de conta que não, a gente tem que ser direto, conversar com essa família, que eu digo é assim, né? É tu abordar isso, mas também saber de que forma tu vai abordar. Porque não é aquilo que tu diz, mas a forma como tu diz é que vai ser considerado. Então, através de um diálogo com a família, com os pais, né, chamar para conversar. O professor, ele, querendo ou não, ele tem que entender do que é a aprendizagem, o que é o desenvolvimento daquela criança, né? Então, assim, falar para o pai, para a mãe, ó, a gente tem notado que pela idade, essa criança deveria já estar fazendo tal coisa, ou o comportamento dela não está condizente com o que precisa aqui para ela estar adquirindo os conhecimentos, tal. E a gente, enquanto escola, né, que não penso que não deve ser só o professor, deve ser a equipe da escola, sugerir para a família, a gente sugere, né, até para a gente saber como que a gente vai trabalhar, porque querendo ou não, tu precisa ter o caminho para te intervir. Então, sugerir para os pais uma avaliação, um neuropediatra, dependendo da idade, um neurologista, ou um psicólogo, ou os dois, né? De repente uma psicopedagoga, mas buscar e mostrar, né? Eu acho assim que tu não pode ficar conivente com aquela situação, fazer de conta que não existe, ficar às vezes tratando mal a criança, porque depois que se tiver um diagnóstico, um parecer, talvez até para os pais, né? Assim, uma avaliação mais oficial, vai ser mais fácil deles entender. Pra gente daí procurar as redes de apoio, o professor, o técnico lá, ou os encaminhamentos, de repente precisa encaminhar para uma fono, para uma psicopedagoga, para um psicólogo. Então eu acho que acima de tudo é o diálogo, né? E ser assim, como é que eu vou dizer, honesto, usar de honestidade, né, com o pai, e sempre com tato no que tu vai dizer. Tu tem que tomar cuidado com aquilo que tu diz, porque às vezes uma
fala má interpretada pode gerar uma negação maior ainda desse pai. Então assim vai muito com jeito, né? Com diálogo. E eu acho que é por aí. Através do diálogo, às vezes vai ser difícil, mas eu acho que se tu é um parceiro da família ali, né? Que daí depois tu pode orientar até o pai para assistir tal filme, mostrar, dialogar, né? Eu acho que vai ficando mais fácil deles ir perceber. Mas que é difícil, tem muitas famílias que às vezes vai o processo ensino-aprendizagem, elas se negam, isso acontece mesmo. Então vamos para a nossa próxima pergunta, né? Onde se encontram as principais resistências no sentido de conseguir uma efetiva inclusão? Onde você acha assim, que está mais difícil dessa inclusão ser inserida? Olha, Paula, depende. Às vezes a própria inclusão está na própria família, que não aceita, que não percebe, né? Que não tem esse outro olhar, e não é por culpa da família. É por culpa às vezes de não ter o próprio conhecimento, a família às vezes idealiza um filho e daí não é, né? Às vezes está lá na própria escola que não está preparada, não está com a estrutura adequada que deveria ter, né? Tá às vezes no professor que tem um pouco de medo, ou que tem uma resistência também, ou que não queira se engajar nesse processo, porque assim, ó, a inclusão, ela é linda e maravilhosa. Eu acho que ela deve existir, mas é bastante difícil. É bastante difícil. Tem que ter todo mundo tem que estar em comum acordo para ela acontecer. Então a família, a escola, os professores, e também eu percebo assim, ó, que é muito difícil, dependendo do tipo da criança, dependendo do grau de comprometimento que aquela deficiência causou. Uma deficiência intelectual, que eu penso na minha forma de ver, que é a mais difícil da criança estar inserida lá, porque ela trabalha a mente, e a aprendizagem ela depende de mente, depende do intelecto, né? De tu aprender, e é ali que está o problema. Porque se é um surdo, mudo, é mais fácil porque ele tem o cognitivo preservado. O deficiente físico é a mesma coisa, né? O visual é a mesma coisa. Agora a mente, quando se trata de mente, de intelecto, é mais complicado. E eu penso assim, ó, que se aquela criança ainda tem uma síndrome associada, tipo assim, um autismo bem severo, e que ela está inserida lá naquele contexto que já causa barulho, que já tem outras coisas difíceis para ela, a escola não está bem preparada, os próprios outros alunos, não que os alunos tenham discriminação, porque eu não vejo, eu acho que a discriminação está mais na pessoa adulta do que nos próprios alunos. Mas é que aquele ambiente às vezes não é propício para ela, e acaba então interferindo para o outro também, para o outro aluno que não tem deficiência. Então assim, tudo muito, cada caso é um caso. Então eu penso que de repente são todos os fatores, né? Desde a família, tudo depende de como é que é a família, de como é que é aquela escola, as pessoas que administram a escola, aquele professor, aquela turma. Então cada caso é um caso, né? Eu penso dessa forma. Não sei se eu fui clara. Foi, né? Foi bem válido a sua contribuição no nosso conhecimento. Aí vamos para a nossa quinta pergunta. Como funciona o terminal da idade específica para os alunos que não apresentam evolução na aprendizagem? Então, essa pergunta é meio complicada, né? Mas a gente sabe que eles têm o direito, todos os alunos, todas as crianças, os jovens, adolescentes, né? De estarem na escola, e é um dever, né? Até os 18 anos. Então essa terminalidade ficaria ali. Porém, lá no histórico, né, que eu saiba, eles têm, para pessoas com deficiência, eles têm que estar lá por escrito, porque às vezes a nota não consegue mostrar, né, o que ele adquiriu de habilidades e o que não. Então, pelo que eu saiba, tem que estar por escrito o que ele conseguiu alcançar, o que ele conseguiu evoluir. Que às vezes a gente sabe que às vezes vai ser poucas as coisas, né? Tratando-se
uma pessoa com deficiência intelectual. Mas às vezes aquele pouco consegue ser maior para aquele que tem todas as funções dentro da normalidade, diga-se assim. Então é por escrito e penso que quando aqueles que conseguem evoluir, conseguem ter uma aprendizagem mais ou menos, eles podem continuar os estudos, né? Não importa se faz uma faculdade, mas pelo menos tem que terminar lá com seus 18 anos, é lei, né? Sim. Tá, então agora vamos para a nossa última pergunta. O professor, ele está preparado para essa inclusão? Eu não posso te dizer que os professores estão, sabe por quê? Porque é muito difícil tu estar preparado para uma coisa que é nova, né, Paula? Uma coisa que cada aluno é cada aluno, mas eu digo assim, ó, que o professor, tem muitos professores que estão sim engajados e comprometidos com a inclusão. Porque se o professor está engajado e comprometido, ele vai em busca, ele vai atrás, ele pesquisa, ele pergunta, ele se informa, ele cria, ele proporciona. Então a gente vê, né? A gente percebe que tem professores e professores. Tem aqueles que estão bem comprometidos, que querem que a inclusão aconteça, mas a gente sabe que também tem aqueles professores que não estão preparados e também não têm vontade de se preparar. Que não se esforçam, que botam a culpa, o aluno que é problemático, o sistema tal, fico achando desculpa e não procuro diversificar o trabalho, né? Então eu acho assim que existe os dois lados, o que busca e o que não busca. E aquele que busca, a gente sabe que a inclusão é difícil, mas muitas vezes ela é compensatória, porque tu vai ver avanços tão importantes, tão significativos, pequenos na pessoa com deficiência, e que às vezes a pessoa que tem todas as condições dentro da normalidade, tem todo o funcionamento cerebral dentro do que é esperado e ele não alcança aquilo que deve ser. E quando o professor quer de verdade, quando ele é comprometido com a sua profissão, com o seu fazer pedagógico ali, ele consegue sim vencer esses desafios. Assim penso eu. É isso. Então, assim, para complementar essa nossa entrevista, Tânia, há quanto tempo você está na educação? Há 25 anos. Então, pessoal, essas são as palavras, né, da nossa colega Tânia, que está há 25 anos aí caminhando, né, acompanhando esse trajeto dessa inclusão que vem sendo implantada, né? Muito obrigada, Tânia, pela sua contribuição. Eu também agradeço a oportunidade. Peço desculpa pelos erros, porque a gente tem um medo dessa câmera que nos filma. E eu acho que é isso aí, gente. Olha, a profissão, ela é muito válida. Tem os momentos difíceis, mas tem os momentos que vale a pena, que a gente se sente